Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à sexta-feira, hoje dia 12, dando prosseguimento ao estudo da obra Justiça Divina pelo Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier. Hoje o capítulo 75 traz o título Crenças. Essa reunião aconteceu no dia 20 de novembro de 1961. E na oportunidade, o grupo onde Chico Xavier participava, na cidade de Uberaba, estavam estudando naquele ano a quarta obra da codificação espírita, Céu e o Inferno. E foi aberto o capítulo 6 da primeira parte, que trata das penas eternas, doutrina das penas eternas. E foi lido o item de número 23. E é em cima, justamente deste item, que o grupo dialogou, cada um ali trazendo sua contribuição, e no final, Emmanuel, através de Chico, brinda com a mensagem, colocando o título Crenças. Bom, por que ele coloca crenças? Nós vamos entender. Então nós vamos ler a obra Céu e Inferno, item 23, capítulo 6, a primeira parte. A crença é um ato do entendimento e, por isso, não pode ser imposta. Então, este capítulo está tratando justamente daquilo que nós, de fato, cremos. E ao crer, será que realmente acreditamos? E se acreditamos, será que nós estamos vivendo como quem acredita naquilo que crer? É algo que a gente precisa refletir um pouco. E ele continua. Se durante um certo período da humanidade o dogma da eternidade das penas pode ser inofensivo, salutar mesmo, chega um momento onde se torna perigoso. Com efeito, desde o instante em que o imponhais como verdade absoluta, quando a razão o repele, disso resulta necessariamente de duas coisas. Uma, ou o homem que quer crer se faz uma crença mais racional e então se separa de vós. Ou bem não crê mais em nada. É evidente para quem estudou a questão a sangue frio que em nossos dias o dogma da eternidade das penas fez mais materialistas e ateus do que todos os filósofos. Então, Emmanuel está tocando num ponto interessante acerca do processo evolutivo no aspecto religioso de nossa humanidade. As penas eternas. Que, numa determinada época, foi importante e era realmente inofensivo, como Allan Kardec aqui coloca. Chegando até o ponto de ser salutar. Mas à medida que nós fomos avançando no campo do amadurecimento moral, espiritual e, obviamente, como consequência, o desenvolvimento intelectual, chegou um certo período, e nós nos encontramos nesse período, que aceitar essa doutrina de penas eternas, na verdade, é perigoso, conforme colocou Kardec. A ponto de que ela hoje faz materialistas e ateus. Bom, Delano, mas do que você está falando? Que crenças de penas eternas é essa? Crer que
após deixarmos o corpo físico, a nossa situação estará fixada, determinada por toda a eternidade. Então, o primeiro ponto a ser considerado é que, ao deixar o corpo físico, nós não morreremos porque estaremos em algum lugar. Então, essa doutrina leva a esse raciocínio. Você morreu, vai para onde? Céu ou inferno? Se você foi para o céu, estará lá por toda a sua eternidade. Se você foi para o inferno, você estará lá por toda a eternidade. Quem vai para o céu, aqueles que fizeram o bem. Quem vai para o inferno, aqueles que fizeram o mal. Mas e se a pessoa foi água com açúcar? Não foi nem tão boa, mas também não foi má. Foi aquela coisa morna. Às vezes fez o bem, às vezes agiu no mal. Vai para onde? Criou uma situação complicada. Aí o que nós, seres humanos, fizemos? Criamos um lugar para essas pessoas. Purgatório. Que não deixa de ser expiação. Então, o purgatório é um local onde estabeleceu uma doutrina de que aqueles que lá se encontram estão esperando o dia do juízo final, a fim de que a posição deles possam ser fixada e determinada pela eternidade. Bom, e quem vai julgar isso? Jesus. E, no caso, conforme está escrito na obra do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia Sagrada, os 12 apóstolos de Jesus. Para a gente entender. Então, no início, era salutar e era até confortado para os corações, no sentido de que, ao deixar o plano físico, iríamos para um lugar e seríamos recebidos pelos anjos. Mas se nós não agimos de acordo como deveríamos agir, iríamos para o inferno. Hoje, crer nisso é perigoso. E abriu para a humanidade algo que realmente nós necessitamos combater: o materialismo e o ateísmo. Ainda é muito, vamos dizer assim, persistente em toda a coletividade humana, porque nós, mesmo sendo religiosos, mesmo já compreendendo e entendendo que existe algo para além do plano físico, somos materialistas. Na verdade, nós somos mais materialistas do que espiritualistas. Então nós precisamos eliminar o materialismo, extirpá-lo. É um dos objetivos da doutrina espírita. Combater o materialismo. Eliminar essa chaga da nossa sociedade. Para que possamos, então, nos tornarmos cada vez mais espiritualistas, isto é, crer que há algo fora da matéria. Mas a doutrina espírita chega com muita força e vai mais além daquilo que o espiritualismo colocou ou tem colocado. Porque a doutrina espírita ela vai justamente nos esclarecer acerca do que vem a ser céu, do que vem a ser inferno. E também o próprio purgatório.
Então, hoje, a crença espírita se fundamenta para toda a humanidade como uma proposta de consolo, de alívio, de esperança, de amor. Eis o objetivo da doutrina espírita no mundo. E, infelizmente, conforme tudo aquilo que o mais alto procura estabelecer para nós, seres humanos, jogamos pedra. Essa é a grande realidade. Basta passar o olhar pela história da humanidade. E em todos aqueles que fizeram algo de bom e positivo para beneficiar a humanidade. E aqui no caso nós vamos falar dos religiosos, daqueles homens, daquelas mulheres de fé e que viveram a fé a tal ponto de poderem sacrificar a própria existência no plano físico. Será que nós seríamos capazes de sacrificar a nossa existência no plano físico em nome do Cristo? A gente fala que sim. Mas na hora H, nós não nos sacrificamos. Por quê? Somos materialistas. A tal ponto que se um ente querido, ou se nós hoje desencarnarmos, nós perdemos o chão. Nós ficamos perturbados. Nós ficamos inconformados e revoltados. Mas peraí. Fulano deixou o corpo físico? Ciclana deixou o corpo físico? Mas está vivo? Porque o Espírito de verdade, em uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5, ele fala claramente, essa frase é dele: a morte não existe. Está lá. Item 5, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. A tal ponto nós sabemos disso que trazemos no inconsciente, e muitos já no consciente, a ideia do céu e do inferno, que é estagiarmos em um outro local que não é o plano em que nós nos encontramos, nós encarnados. Ah, mas e os espíritos desencarnados que aqui se encontram? Eles estão no céu? Eles estão no inferno? Eles estão no purgatório? Então vamos observar como que a realidade ela é diferente daquilo que foi ensinado a cada um de nós e ainda o é. Então a proposta é aprendermos a raciocinar. E através deste raciocínio, assimilar em nós e começarmos a pensar naqueles que se foram, como se encontram, e em nós, que um dia partiremos, como nós nos encontraremos do outro lado. Mas como nós não gostamos de pensar na vida, pensamos na morte, nós damos um passo para trás. E aí Kardec continua: as ideias seguem um curso incessantemente progressivo. Não se pode governar os homens senão seguindo esse curso. Querer detê-lo ou fazê-lo retroceder, ou simplesmente permanecer atrasado quando ele avança, é perder-se. Seguir ou não seguir, esse movimento é uma questão de vida ou de morte para as religiões, assim como para os governantes. É um bem? É um mal? Seguramente, é um mal aos olhos daqueles que, vivendo no passado, veem esse passado lhes escapar. Para aqueles que veem um futuro, é a lei do progresso, que é uma lei de Deus. E contra as leis de Deus, toda resistência é inútil.
Lutar contra a sua vontade é querer se destruir. Então, irmos contra a vontade de Deus, conforme assevera aqui o item 23 da obra Céu e Inferno, é alimentar em nós a própria destruição. Então a doutrina espírita, além de nos esclarecer, a consola. E este consolo é um conforto para os nossos corações em sabermos e crermos, acreditarmos que todos aqueles com os quais nós convivemos e que já partiram para o outro lado, reencontraremos com esses corações. Não só reencontraremos, como continuaremos a caminharmos juntos, processando a nossa evolução. Mas se eu acredito na doutrina das penas eternas, de forma firme, morreu, vai para o céu. Ou vai para o inferno? É uma infelicidade para o espírito. Infelicidade? Sim, porque imagine uma mãe que desencarna, chega no céu, aguardando os seus anjinhos, que são os filhos, porque os filhos para as mães são anjos, não é verdade? E de repente, os filhos saem do plano físico também, mas não vão para o céu, vão para o inferno. Como é que fica? Essa mãe jamais poderá rever ou abraçar os filhos pela eternidade, porque está no céu. E nem os filhos reverão ou poderão abraçar a mãe, porque se encontram no inferno. Está fixado, está determinado. É uma infelicidade para a mãe que estará no céu. Então, o céu deixa de existir para essa mãe? No seu coração? No seu pensamento? E os filhos que já estão no inferno, já estão no inferno. O que nos fala a doutrina espírita? Nem céu e nem inferno. Plano espiritual. É um dos fundamentos da doutrina espírita. O espírito, ao deixar a carne, vai adentrar o plano espiritual. E o plano espiritual é incomensurável. E existem regiões no plano espiritual que vai receber os espíritos desencarnados para que eles possam continuar o seu processo evolutivo. Então, se uma mãe que está em um bom lugar, em uma dimensão boa, no plano espiritual, saber que seus filhos se encontram em uma região não tão boa, o que ela fará? Vai trabalhar para se aproximar desses corações queridos, a fim de resgatá-los da região em que se encontram. Isso é real, é possível. É a crença espírita. Mas vai levar os filhos para o céu, mas eles não podem ficar lá, aqui na dimensão, porque não fizeram jus. Como é que faz, então? E aí, a doutrina nos esclarece a necessidade de retornar de novo ao corpo físico, conforme o próprio Cristo ensinou em verdade. Em verdade vos digo que aquele que não renascer da água e do Espírito jamais entrará no reino dos céus. No Evangelho de João, no capítulo 3, ao dialogar com Nicodemos. Então Emmanuel, nessa lição, ele vai dizer assim, declara Allan Kardec, o codificador, a crença é um ato de entendimento que por isso mesmo não pode ser imposto. Nós vamos passando pelas experiências e elas vão nos ensinando. Como somos materialistas, como somos rebeldes,
As experiências que nós temos, às vezes, dói, machuca, magoa. E ousamos acrescentar, diz Emmanuel, que isso ocorre porquanto cada consciência cultiva a fé segundo o degrau evolutivo em que se coloca ou de conformidade com a posição circunstancial em que vive. Não seria justo violentar o cérebro de uma criança ao peso de indagações filosóficas, porque lhe não aceitemos as convicções infantis. Faz-se imperioso ouvi-la com paciência, guiando-lhe os raciocínios para os objetivos da lógica. É crueldade censurar o náufrago porque se agarre à tábua lodosa, provisoriamente, incapaz de partilhar-nos a embarcação confortável. Em vez disso, é forçoso que lhe estendamos concurso fraterno. Excessos dogmáticos, lances de fanatismo, opiniões prepotentes, medidas de intolerância e injúrias teológicas podem ser hoje considerados por enfermidades das instituições humanas, destinadas a desaparecer com a terapêutica silenciosa da evolução e do tempo, embora constituam para todos nós, os espíritas cristãos, encarnados e desencarnados, constantes desafios a mais amplo serviço na sementeira da luz. Sabemos que a individualidade consciente é responsável pelos próprios destinos, que a lei funciona em cada espírito, atribuindo isso ou aquilo a cada um conforme as próprias obras. O apóstolo Paulo, de forma inspirada, em uma de suas cartas, Gálatas, coloca: de Deus não se zomba, nem se deixa escarnecer. Aquilo que o ser humano semear, ele vai colher. E nós estamos semeando diariamente. E o que semeamos é o que nós vamos colher. Por isso, Jesus proclamou: conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Colocou Emmanuel. Não disse o mestre que o mundo já conhecia a verdade, nem precisou a ocasião em que a verdade será geralmente conhecida entre os homens. Mas dando a entender que a verdade é luz divina, conquistada pelo trabalho e pelo merecimento de cada um, afirmou simplesmente: conhecereis. Nós estaremos um dia face a face com a verdade. Não somente a verdade externa, mas principalmente com a nossa verdade. E essa necessita ser muito, mas muito auxiliada. Por isso, Jesus nos envolve através de sua misericórdia, permitindo que, por intermédio dessa misericórdia, nós saibamos buscar em Deus a força maior, erguendo cada vez mais a nossa fé para avançarmos à luz que nos aguarda. Então precisamos iniciar conosco esta caminhada de reencontrar a nossa verdade e aprender a vivenciar ela sem
máscara ou camuflagem. Porque chegará uma hora que não poderemos mais nos esconder. Então, nós vamos encerrar essa primeira parte com essas reflexões, agradecendo a Deus pela oportunidade, a Jesus e aos nossos irmãos espirituais que aqui se encontram, que nós saibamos refletir com carinho sobre tudo isso, pensar, mas pensar mesmo com carinho, a fim de que possamos ofertar não somente aos nossos corações este consolo maior, como também a envolver aqueles corações nessa crença que a doutrina espírita traz para todos nós. Fé, esperança e amor. Que saibamos sermos envolvidos nessas três forças, do qual a maior delas, conforme coloca Paulo para nós, é o amor. Que Jesus nos abençoe. Uma boa noite a todos.